Queridos, hoje Deus quer trazer uma palavra maravilhosa para o nosso coração. Nós estamos aí há 7 dias firmando as estacas. Quantos aqui têm sido abençoados? Diga glória a Deus. Amém. E hoje, nesse último dia, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. Hoje a estaca que precisamos firmar, nós vamos falar sobre dons e avivamento. Diga dons. Fale, eu quero dons. E avivamento. Diga, eu quero viver o avivamento. Amém, queridos. Bom, vamos lá. Vamos entrar no texto da nossa semana. Isaías 54, verso 2. Eu quero pedir que você fique bem atento àquilo que o Espírito Santo quer falar com você nessa noite. Isaías 54, 2 diz assim, é o tema dessa semana: alarga o lugar da tua tenda, firma bem as tuas estacas, porque transbordarás. Nós já temos falado para vocês qual é a função da estaca, não é? Qual é a função da estaca, gente? Para que serve uma estaca? Por que a Bíblia está falando firma bem as tuas estacas? Nós já falamos que a função da estaca é dar sustentabilidade, firmeza a uma construção. O povo de Israel, eles entendiam muito bem quando fala firmar as estacas, alarga o espaço da tenda, porque eles vieram de uma descendência de nômades, viviam em tendas. Então quando o texto fala isso, eles entendiam muito bem o que é isso. O que precisava para sustentar uma tenda? Uma tenda, se viesse um vendaval e a tenda não estivesse com estacas firmes, ela era destruída. Numa construção não é diferente. E quando nós olhamos para a igreja, irmãos, o que nós estamos fazendo nessa semana? Firmando as estacas através da palavra de Deus, para que você possa fazer exatamente aqui, ó, firmeza, estabilidade é o que a Bíblia está ensinando, segurança é o que uma estaca dá numa construção. Por isso que Deus não manda apenas alargar a tenda, Ele manda firmar bem as estacas. Bom, vamos lá, nós falamos aqui de várias estacas. Hoje é o último dia da nossa semana. Nós falamos no primeiro dia com o apóstolo sobre fé e palavra, o primeiro dia. Depois amor e compaixão, pastor Claudinei. Depois nós falamos da estaca da missão com o pastor André. Depois nós falamos de identidade com o pastor Valdivino. Depois arrependimento e perdão, a pastora Priscila. Depois oração e jejum ontem com a pastora Loide. E todas essas estacas, elas precisam trazer firmeza e estabilidade para a minha vida cristã durante esse ano. Fala para a pessoa do seu lado, você está entendendo como funciona? Por que firmar bem e não apenas colocar a estaca? Vamos entender, irmãos, o que a gente precisa entender? Que os ventos vão vir na nossa vida. As tempestades também vão vir na nossa vida, ventos contrários, oposição. O dia mau vai vir na vida de todos. Isso não tem como nós fugirmos disso, mas entenda bem, queridos. Olha o que diz Mateus 7:25. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e a casa não caiu. Por que a casa não caiu se veio chuva, vento, oposições, tribulações? O que a gente precisa entender hoje, irmãos? O problema não é o vento, o problema não é as circunstâncias, o problema não são as adversidades, o problema no casamento, a falta de dinheiro, o problema não é a enfermidade, o problema não é esse, o problema não são os ventos e nem as oposições. O problema é onde a sua vida está firmada. O problema é exatamente esse, porque os ventos vêm na vida de todos, mas onde a sua vida vai estar firmada esse ano de 2026? Nós vamos falar aqui sobre dons e avivamento, e nós precisamos firmar bem as estacas, irmãos, para que a gente viva aquilo que Deus está esperando que a igreja viva esse ano. Que avivamento? Como começa um avivamento? Como começa um avivamento, irmãos? O avivamento, por acaso, ele começa com bastante barulho, com festa, o povo pulando, orando. É assim que começa um avivamento?
Não. Como começa um avivamento? Um avivamento começa quando a igreja começa a se consagrar a Deus. O avivamento não começa com barulho. O avivamento começa quando a igreja aprende a andar em unidade. Sabe quando começa o avivamento? Quando a igreja começa a ter fome espiritual, fome de Deus. Quando a igreja começa a orar e jejuar. É assim que começa, são os sinais do avivamento. Mas eu quero começar falando dos dons espirituais. Eu não vou dar um estudo sobre dons por causa do tempo, mas eu vou procurar falar o mais rápido possível aqui sobre dons espirituais. Irmãos, a Bíblia diz: buscai com zelo os melhores dons. Você busca dons? Você pede algum dom para Deus? Se não pede, deveria pedir. Quais dons você pede? Eu tenho certinho os dons que eu tenho pedido para Deus constantemente. Quais os dons você pede para Deus? Vamos entender um pouquinho. E à medida que eu for falando, eu queria que você começasse a identificar. Falar: Deus, eu quero esse dom. Eu quero manifestar esse dom aqui na terra, na igreja de Jesus. Vamos lá, vamos entender então a necessidade de entender sobre os dons. 1 Coríntios 12, 1 diz assim: agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos. Paulo escreve à igreja de Corinto. Você precisa entender isso, irmãos. Paulo escreve à igreja de Corinto aqui. A igreja é uma igreja recheada de dons. Haviam muitos dons naquela igreja. Havia muita manifestação de Deus naquela igreja. Mas tinha muito problema naquela igreja, apesar dos dons. Por que tinha muitos problemas? Porque faltava àquela igreja uma coisa chamada maturidade. Dons não são sinais de santidade. Às vezes você vê uma pessoa com dons espirituais, você fala: nossa, como aquela irmã é santa, olha, ela opera nos dons do Espírito Santo. Não, os dons não são sinais de santidade, mas de graça. A graça de Deus. A primeira coisa que a gente vê aqui na igreja de Corinto é que ela era uma igreja imatura. Não tinha maturidade quanto à manifestação dos dons que havia lá. E por causa disso, irmãos, gerou muita confusão na igreja. Porque ela tinha dons, mas havia confusão, havia divisão. Eu sou desse, eu sou daquele outro. Eu gosto mais desse, eu gosto mais do outro. E gerou divisão na igreja. Por quê? Por falta dos dons? Não, por falta de maturidade. Segunda coisa, qual a origem dos dons? Qual é a origem dos dons? 1 Coríntios 12, 4 e 6 diz assim: você precisa entender para que Deus possa usar você através dos dons. Olha para o irmão do seu lado e fala: os dons são para você. Você sabia, irmãos, que os dons são para nós? Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneira diferente, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. Qual é a origem dos dons, irmãos? Qual é a origem dos dons? De onde eles vêm? De Deus. Os dons pertencem a quem? A Deus. E Deus opera esses dons segundo a vontade dEle. Por isso que a gente está dizendo aqui que quem tem um dom não é melhor, mais santo, mais especial do que o outro que não tem aquele determinado dom. Por quê? Porque os dons espirituais pertencem a Deus. Essa maturidade tem que existir no meio da igreja. Os dons pertencem a Deus. Ninguém é melhor, mais santo, mais bonito, mais especial por causa de um dom, porque ele não é nosso, ele pertence a Deus. Terceira coisa, qual é o propósito dos dons espirituais? Ok, Deus quer derramar dons espirituais, sim ou não? Sim, mas qual é o propósito dos dons? Qual é o propósito de Deus derramar dom na sua vida? Vamos lá? 12:7. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Então, olha aqui, irmãos, qual é o propósito? Os dons, irmãos, nunca foram e nunca serão para exaltação pessoal,
para que alguém apareça, para que alguém seja visto. Afinal eu tenho o dom tal, conta comigo porque eu tenho o dom tal. Não, o dom nunca foi para exaltação pessoal de ninguém. A Bíblia diz aqui que os dons são ferramentas. Para quê? Para edificar a igreja. Os dons servem para edificar a igreja, para abençoar a igreja, para abençoar os irmãos, para edificar os irmãos. É para isso que servem. Os dons são ferramentas. Ok, entendendo que eles vêm de Deus, ninguém é mais especial ou menos porque tem um dom. E entendendo aqui também que esses dons aqui são para edificar a igreja, vamos rapidinho ver os dons, ver quais são os dons. E aí à medida que eu falo, Senhor, eu quero esse dom. Irmãos, em nome de Jesus, a igreja esse ano, muitos de vocês vão receber muitos dons espirituais e vão operar nos dons espirituais, as manifestações do Senhor na terra, porque isso edifica a igreja e isso traz o povo de fora para a igreja, porque eles veem Deus agindo. À medida que eu falo, você vai falar: Deus, eu quero esse dom. Aquele dom que você vê, não, eu gostaria desse dom. Eu sei os dons que eu tenho pedido a Deus. Você precisa pedir também os dons. Vamos lá, primeira coluna que eu quero dividir aqui: os dons de revelação. Tem 3 dons de revelação, que é quando o Espírito Santo mostra algo para alguém. Primeiro aqui, ou quando o Espírito Santo dá uma palavra para alguém. Primeiro dom de revelação, palavra de sabedoria. 1 Coríntios 12:8. A o Espírito dá capacidade de oferecer conselhos. Que coisa linda, quando Deus mostra algo e te dá uma palavra de sabedoria para você dar para aquela pessoa, e aquilo é solução para a vida dela. Onde nós vemos o dom de sabedoria? Vocês se lembram da história de José do Egito? José, ele interpretou o sonho de Faraó. Deus deu a interpretação para ele, mas ele não ficou só na interpretação. Ele recebeu também uma palavra de sabedoria. O que fazer nos 7 anos de fartura e nos 7 anos de dificuldade? José deu a solução para o Faraó com uma palavra de sabedoria. Você vai fazer isso, isso e isso. Isso é palavra de sabedoria. Palavra de conhecimento está dentro dos dons de revelação. Olha o que diz o verso 8: a outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. O que é esse dom? É uma revelação oculta de algo que aconteceu ou que está acontecendo na vida de uma pessoa. Por exemplo, Jesus, quando ele chega lá e revela a vida da mulher samaritana, lembra? Ele chega e ele fala: você está aqui, mas você já teve 5 maridos. Esse que está com você não é o seu marido. E ele começa a falar da água da vida, porque ele sabia que ela tinha sede. Ele começa a revelar a vida dela e ela se transforma numa grande missionária. O que é isso? Esse é o dom de palavra de conhecimento. Sabe, irmãos, eu já tive muitas, e o apóstolo também, muitas situações de ter essa palavra de conhecimento referente às pessoas. Às vezes, irmãos, a gente está sentado e eu começo a sentir uma coisa que eu não sinto. Sabe, uma coisa diferente, que você não sente, uma dor diferente. Ou às vezes, e aquilo muitas vezes é Deus revelando o que alguém está sentindo. Ou às vezes Deus vem e dá uma palavra: tem tal pessoa sentindo isso. Então isso é palavra de conhecimento. E você vem e fala: olha, Bruna, Deus está me mostrando isso assim. Mas Deus está dizendo, porque a palavra de conhecimento ela vem e ela traz aquele resgate na vida da pessoa. Outro dom que está dentro desses dons de revelação é o discernimento de espírito. Olha só o texto: a outro ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro espírito. O que é isso? A capacidade de identificar a fonte espiritual, se algo é de Deus, se algo não é de Deus, se aquilo que está falando, aquilo lá é o Espírito Santo. Está estranho aquilo. Onde nós vemos isso? O exemplo lá de Paulo em Filipos. Paulo estava lá caminhando, tinha uma mulher, e ela ganhava muito dinheiro com os chefes dela, né? Que ela tinha o espírito de adivinhação.
Mas quando ela viu Paulo, ela foi atrás de Paulo. Esse homem é servo do Deus Altíssimo. E começou a andar atrás de Paulo. Ele é servo do Deus Altíssimo. Qualquer um ia falar, está falando de mim, né? Se a pessoa não tem discernimento de espírito, o que ela ia fazer? Nossa, olha, está me exaltando, está falando de mim. Eu sou mesmo, servo do Deus Altíssimo, é isso mesmo. Mas Paulo identificou que aquilo lá não era o Espírito Santo. E na hora ele repreendeu e o Espírito saiu da moça. O que é isso? Discernimento de espírito. Eu já tive muitas experiências assim, irmãos. Uma vez eu estava na igreja e uma pessoa ficava endemoniada sempre. E fazia uma bagunça no culto, Ia lá na frente no pastor, fazia uma bagunça. E aí um dia o Espírito Santo me deu discernimento de espírito. E na hora que eu vi aquilo, eu cheguei na moça e falei assim, olha, você não está endemoniada, isso não é demônio. Você vai parar de fazer isso agora, em nome de Jesus. Ela olhou para mim assustada, toda constrangida. Nossa, mas você está dizendo que eu estou mentindo? Aí eu falei, senta e nunca mais você faça isso no culto. Então nós precisamos de ter discernimento de espírito. Se algo é de Deus ou se não é. Isso faz parte dos dons de revelação. Outro grupo são os dons de poder. Quando o Espírito Santo age no meio da igreja. Então vai pensando, você quer pedir para Deus esse dom? A Bíblia fala, buscai com zelo os melhores dons. Verso 9 diz assim, ou o primeiro deles, que é o dom de poder, que é fé. A o mesmo Espírito dá grande fé. Isso aqui não é uma fé comum, uma fé salvadora, uma fé do dia a dia, não. É uma fé sobrenatural aqui, para crer naquilo que é impossível. Quando a gente vê, irmãos, Elias lá no Monte Carmelo, olha se isso não é uma fé sobrenatural. Ele chega diante dos profetas de Baal e fala assim, aqui nós vamos montar um altar aqui, e nós vamos clamar por fogo. O Deus que responder por fogo caindo do céu, esse é o Deus verdadeiro. Que tipo de fé é essa? Ele tinha certeza que Deus ia mandar fogo do céu e ia consumir o holocausto. Que isso aconteceu. Isso é o dom da fé, que é uma fé sobrenatural. Outro que está dentro desse dom de poder é dom de curar. Verso 9, a outro, o único Espírito concede o dom de cura. Aqui é a capacidade para cura física, cura emocional também, espiritual. Aqui é aquele dom de cura que Deus derrama na vida de uma pessoa. É de Deus, mas Deus usa aquela pessoa no dom de cura. Onde nós vemos isso na Bíblia? Um monte de lugar. Mas por exemplo, Pedro, quando eu estava passando, ele vê aquele aleijado, o que ele fala? Olha aqui, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. O que é isso? É o dom de cura em operação. Eu sei que muitos de vocês aqui já presenciaram e já viram milagres. Por exemplo, irmãos, hoje eu estava falando com minha irmã, que há 2 domingos atrás ela estava aqui no culto. A Cíntia Belotti. E eu nem falei para ela que eu ia falar isso, mas ela me disse assim hoje, há 2 domingos atrás, ela foi diagnosticada com um caroço, um cisto no cérebro. E ela estava toda preocupada porque a cabeça dela doía muito. Ela sentia uma pressão 24 horas na cabeça, que ela não conseguia se mexer, muita dor. E ela veio no domingo, 2 domingos atrás. E ela veio aqui na frente. Na hora que ela estava aqui, eu estava sentada ali, e Deus me impulsionou a ir lá. O apóstolo nem tinha pedido para ninguém orar por ninguém, mas eu levantei do lugar e Deus me levou a ir lá orar. Eu pus a mão na cabeça dela, eu fiz uma oração, acabou o culto. Ela passou lá na porta, eu contei isso outro dia, mas hoje ela me falou diferente. Na hora que ela passou lá na porta, ela falou, apóstolo, a dor de cabeça minha sumiu, e está escorrendo um negócio aqui do meu ouvido. E hoje ela me disse, e continuou escorrendo, e começou a escorrer também um líquido começou a sair do ouvido dela, e ela não sentiu mais nada depois daquele dia. O que é isso? É a operação de cura do Espírito Santo no meio da igreja. A igreja precisa do dom de cura? Muito. São atos sobrenaturais de poder, quando Deus interfere. Nós vemos dons de cura na Bíblia, como eu já falei, né? Agora, operação de milagres. Verso 10, isso aqui está dentro desses dons de poder. Olha o verso 10. A ele dá o poder de realizar milagres. O que é isso, irmãos? Milagre é ato sobrenatural de Deus, que interfere
até na ordem natural das coisas. Por exemplo, quando você vê Jesus, estava dormindo no barco, aí os discípulos chamam ele, uma tempestade, eles apavorados, Jesus dormindo, o que Jesus faz? Acalma a tempestade. O que é isso aqui? Operação de milagres. Quando você vê a multiplicação de pães em peixes, pães e peixes, a multiplicação, o que é isso? Isso é milagre. Quando você vê na Bíblia Josué, quando ele orou, o sol, o que é isso? Quando o sol parou, o que é isso? Isso é operação de milagres. Quando uma pessoa ela não tem um órgão do corpo, você ora e Deus coloca um órgão naquela pessoa, o que é isso? Operação de milagres. Eu já vi perna crescer. O que é isso? Operação de milagre. Deus quer fazer isso no meio da igreja, irmão? Sim ou não? É claro, irmãos. Deus quer fazer milagres no meio da igreja, porque isso atrai as pessoas para Jesus. E o último grupo de dons, que é o dom de inspiração. Olha só, aqui é quando o Espírito Santo fala. O outro é quando ele age, o poder, certo? Vamos lá. Profecia é o primeiro dom de inspiração, quando o Espírito fala. Verso 10, a outro a capacidade de profetizar. 1 Coríntios 14, 3. Mas aquele que profetiza, fortalece, anima e conforta os outros. O que é isso? Dom de profecia. Para que serve o dom de profecia? Porque antes, a gente via muito engano no meio das igrejas, né? As pessoas falando coisas, tem tanta gente que casou errado, porque um profeta chegou e deu uma palavra. Tanta gente que vai às vezes numa palavra e erra. A Bíblia fala aqui para que é o dom de profecia: edificação, exortação e consolação. Não é acusação. Acusação nós já temos alguém que faz, que é o diabo. O diabo é acusador, mas o espírito profético não. Quem tem o dom da profecia, ele faz isso que a Bíblia diz, ó: exorta, edifica e consola as pessoas. Isso é importante? Sim. É claro que é, e a igreja precisa. Outro dom também dentro desse grupo de inspiração: variedade de línguas. A outro ainda dá a capacidade de falar em línguas diferentes. Quando a pessoa fala em línguas sozinha e ninguém interpreta, isso é edificação pessoal. Você está se edificando. Esse dom, quando ele não tem interpretação, é você falando com Deus e você edifica a você mesmo. Agora, e o próximo dom, que é a interpretação de línguas? Enquanto a outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo falado. O que é isso? Para que serve o dom de interpretação de línguas? Eu estou orando em línguas, alguém entende, interpreta, vai edificar quem? A igreja. Então, irmãos, é importante que a gente entenda que os dons pertencem a Deus. Eles devem ser usados apenas para edificação da igreja, não destruição e não acusação. Dons são usados para edificar. Esse entendimento tem que ser uma estaca bem firmada na sua vida, para que você não erre e não caia também no erro. Deus deseja, irmãos, derramar dons da igreja, mas a maturidade do exercício dos dons tem que estar no meio da igreja, para nós não cairmos no mesmo erro da igreja de Corinto, que por falta de maturidade no exercício dos dons, houve divisão e muita bagunça naquela igreja. Agora eu quero dar um alerta espiritual aqui para você. 1 Coríntios capítulo 13, 1 diz assim: se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou como um símbolo que retine. O que é um símbolo aqui? Você sabia que símbolo aqui eles eram usados nos rituais pagãos? Sabe para quê? Para nada, para fazer um barulho que não servia para nada. O símbolo era isso, barulho sem sentido. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que se você tem um dom, não exerce o dom da maneira correta, não tem amor, quando exerce o dom por aquele que você está entregando alguma coisa, se não há amor, a Bíblia está dizendo que é só barulho, não está comunicando a mensagem, é só barulho, é como símbolo que retine. Quantos estão entendendo? Diga amém. Barulho sem sentido, é dom sem amor. Corinto então havia dons, mas não havia maturidade. Mas quando você vai para a igreja de Atos, havia avivamento, os dons fluíam
com poder e com propósito no meio daquela igreja. Então os dons vêm do Espírito, fala, vem do Espírito. Fala, operam pela graça. Então ninguém tem que se exaltar. E existem para edificar, fala. Não para ferir, nem para confundir, nem para dividir. Mas é possível você ter dons espirituais e assim mesmo esfriar espiritualmente? É possível? É claro que sim. É claro que é. Por isso que nós precisamos urgentemente, irmãos, de um avivamento. O que é avivamento segundo a Bíblia? O que é avivamento? Eu quero que você preste bastante atenção nessa última parte aqui. Avivamento, olha o texto de Abacuque 3. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aviva aqui, essa palavra no hebraico, a ideia não é algo que não existia. A ideia de avivar aqui é tornar vivo novamente, é trazer vida novamente àquilo que estava enfraquecido. Se você observar os avivamentos, a história dos avivamentos, você já parou para perceber quando eles chegam? O avivamento chega quando a igreja está fria, desordenada. Deus vem para consertar a situação. Deus vem para colocar a igreja no lugar. Deus vem para derramar fogo sobre a igreja. Deus vem para colocar a igreja nos trilhos novamente, reacender o fogo na igreja novamente. É isso que nós estamos precisando hoje, irmão, sim ou não? É Deus então trazendo vida novamente para a igreja. Então, o avivamento é quando Deus intensifica a sua presença. Quando Deus intensifica a presença, não sei se você já sentiu isso. Na hora que eu estava aqui no louvor, eu estava até com as pernas bambas, por causa da presença de Deus que eu estava sentindo aqui na minha vida. E aí, irmãos, quando eu lembro disso aqui, avivamento é quando Deus vem, Ele intensifica a presença dEle aqui. E sabe o que isso traz? A presença intensificada de Deus, sabe o que ela traz? Ela traz temor, ela traz arrependimento, ela traz fome espiritual, ela traz unidade, ela traz obediência. Porque a presença de Deus, irmãos, quando a presença de Deus vem, ela muda tudo. Segunda coisa, quais são as características? Eu quero que você entenda, porque nós estamos buscando avivamento, e eu quero que você entenda quais são as características de um avivamento bíblico. A Bíblia nos mostra, começa com um arrependimento e coração compungido. Preste atenção aqui, queridos. Atos 2:37. Compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro: o que faremos? Olha aqui para mim, irmãos. Sabe o que significa essa palavra? Compungiu-se o coração. Eles estavam ouvindo a mensagem de Pedro. Pedro estava pregando para um monte de gente e começou a falar o que eles precisavam mudar. Pedro começou a falar da salvação, começou a falar de Jesus. Ele começou a falar das mudanças que eram necessárias. E o povo assim, ó, ai, meu Deus. Aí o texto está dizendo que compungiu o coração. Sabe o que é isso? O coração deles foi perfurado, foi atingido no íntimo. Olha que coisa tremenda. O coração deles foi perfurado pelas palavras de Pedro. E sabe qual foi a reação do povo? Sabe qual foi a reação daquele povo quando eles ouviram Pedro pregando? O que nós faremos diante de tudo isso? E agora? Qual é a nossa conduta? O que a gente precisa fazer? Eu quero, irmãos, em nome de Jesus, que Deus comece a derramar um avivamento nesse lugar. Sabe por quê? Avivamento não começa com um grito, mas com quebrantamento. Sabe quando você vê aquela pessoa chorando, olhando para ela, falando: Deus, como eu preciso de mudança, como eu preciso do Senhor. Quebrantamento e arrependimento. Quinta-feira a Priscila falou de arrependimento. Você já parou para pensar nas coisas que você precisa mudar? Que tipo de atitudes, palavras ou intenção do seu coração que você precisa se arrepender? Sabe que o avivamento, ele traz arrependimento. Começa assim, com arrependimento. Sabe qual é a outra característica? Quando você vê isso, você vai dizer: a igreja está entrando no avivamento.
Sabe qual é a outra característica de um avivamento? A palavra de Deus, preste atenção nisso aqui, irmãos, que eu comecei a ler isso, comecei a ler em casa a chorar sozinha. Sabe qual é a outra característica quando uma igreja é derramada, o avivamento nela? A palavra de Deus ganha centralidade. Preste atenção no que eu vou ler para você. Preste atenção, irmãos. Neemias 8, olha o que diz. Liam o livro da lei de Deus, explicavam com clareza o significado do que era lido e ajudavam o povo a entender cada passagem. Então, o governador Neemias, o sacerdote e escriba Esdras e os levitas que instruíam o povo disseram: não se lamentem nem chorem num dia como esse. Hoje é um dia consagrado ao Senhor seu Deus, pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. Irmãos, olha aqui para mim. Eles estavam lendo o livro, eles estavam abrindo para nós aqui a Bíblia e lendo qual era a conduta certa, o que o povo precisava fazer, o que eles estavam fazendo de errado. E quando eles começaram a ler, o povo ficou desesperado, porque eles viram que eles estavam fazendo tudo errado. Isso é avivamento. Eles começaram a chorar. Eles prestavam tanta atenção. Sabe quando você está assim vidrado numa palavra, que você olha e fala: nossa Senhor, eu preciso fazer isso, Senhor. Eles estavam assim, desesperados, porque viram que eles estavam lendo a palavra e eles não estavam em conformidade com aquela palavra. Agora, irmãos, quando a gente olha isso, quando tem avivamento, irmãos, de verdade, a Bíblia não é mais um acessório, ela passa a ser aquilo que rege a sua vida, aquilo que controla as suas atitudes, aquilo que te ensina como lidar com o outro. Então, quando a Bíblia fala lá, por exemplo, de mentira, se eu estou num avivamento, se eu sou uma pessoa que estou vivendo um avivamento, eu não consigo mais viver na mentira, eu não consigo mais viver na prostituição, eu não consigo mais viver fora da santidade de Deus. Eu não consigo mais viver dividido, sem unidade, falando mal do irmão, ou dividido, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não, porque o avivamento traz unidade, traz aliança, traz santidade, traz mudança. Isso é avivamento, meu Deus. O que faremos? O povo estava desesperado, porque eles viram na Bíblia que eles não estavam agindo de conformidade no livro da lei. Isso é característica de avivamento. Outra característica: o pecado é confrontado e abandonado. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Avivamento sempre vai conduzir a santidade, irmãos. Irmãos, não tem avivamento onde a igreja só está buscando os seus interesses. Não tem avivamento, irmãos. Isso não é avivamento. Quando você busca o que você gosta, aqui avivamento sempre vai conduzir você a uma mudança. Eu fazia isso, agora eu não faço mais. Por quê? O que o avivamento faz? É uma presença forte de Deus, vem sobre a igreja de tal maneira que a igreja, o coração dela é perfurado pela palavra de Deus. E aí eu não consigo fazer a mesma coisa, eu não consigo fazer as coisas que eu fazia. Então, queridos, choro, mudança. Por que tem tudo isso? Porque a presença de Deus muda tudo. Tudo que você precisa é da presença de Deus, irmãos. A gente precisa dessa presença para restaurar o nosso casamento. A gente precisa dessa presença para restaurar as famílias. Queridos, o avivamento traz uma família restaurada. O avivamento restaura o relacionamento do marido e esposa. Aquilo que faziam não fazem mais, muda de conduta. O avivamento traz restauração na vida dos filhos. O avivamento muda tudo. A presença de Deus muda tudo. Outra característica do avivamento: a restauração do altar e da adoração verdadeira. 1 Reis 18:13. Então Elias disse: chegai-vos a mim. E reparou o altar do Senhor. Olha aqui para mim. Não existe avivamento sem altar restaurado. Mas o que é isso? O que é esse negócio de altar restaurado? A gente olha na Bíblia, Esdras, Josias, Ezequias restauraram o altar da adoração e Deus voltou.
por causa da adoração. A adoração a Deus voltou, a presença de Deus voltou. Agora, o que nós precisamos? Restaurar, para a presença de Deus vir sobre a igreja. Você quer entender o que é o altar restaurado hoje? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabe o que é o altar restaurado? Que a gente vê na Bíblia. Sabe o que é o altar hoje? É a sua vida colocada diante de Deus, irmãos. Sabe, queridos, quando eu falo disso aqui, altar, Helena, é o lugar de você encontrar com Deus. Altar, Luiz, é o lugar de entrega. É quando você se entrega. Sabe aquela entrega sem reserva? Sabe, Patrícia, o altar é o lugar que Deus te governa. É o governo de Deus na sua vida. É quando Deus governa as suas atitudes, Júlia. É quando Deus governa os seus pensamentos, até as intenções do seu coração. Você está, o altar restaurado da adoração é o governo de Deus na sua vida. É a adoração restaurada, é quando você tem aquele lugar de encontro. Você se encontra, você se entrega. Como está seu altar, irmão? Deus está governando de fato todas as áreas da sua vida. Altar restaurado é quando Deus governa a vida toda. Isso é avivamento. E o avivamento sempre gera missão. Preste atenção, queridos. Em Atos 2, os que acreditaram nas palavras de Pedro. Pedro estava pregando, aquele monte de gente. E olha que coisa que acontece. Pedro pregando uma multidão. E aí olha o que acontece. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Sabe por que a igreja está aqui, irmãos? Você sabia que se seu coração for avivado, Edna, você volta ao seu senso de missão? Você sabia que se Deus avivar o seu coração, primeira coisa que começa a mudar, uma das coisas é o seu senso de missão. Você lembrar, peraí, por que eu estou aqui? Eu não estou aqui só para construir a minha vida financeira. Não, por que eu estou aqui? Qual que é a minha missão? O que aconteceu na igreja de Atos? Vidas foram alcançadas. Irmãos, houve um crescimento tão impactante naquela igreja. 3.000 pessoas se converteram na pregação de Pedro. Olha só, avivamento que não alcança os perdidos, que a gente não sai para pregar, é apenas comoção emocional. Nós estamos aqui orando por 20%. Quantos estão no mesmo propósito? Quantos estão no mesmo desejo? 20% é muito fácil quando nós entrarmos num avivamento. 3.000 pessoas se converteram na pregação de Pedro. O que Deus não faz quando uma igreja está voltada para Ele? Quantos estão entendendo? Diga amém. Ministério de Louvor, pode vir aqui, por favor. O avivamento começa. O último ponto, eu quero a sua atenção máxima. Máxima atenção, você não vai distrair com nada agora. O avivamento começa com um povo alinhado. Diga alinhado. Fala de novo, alinhado. Atos 2, no dia de Pentecostes, todos, diga todos, estavam reunidos num só lugar. Fala, num só lugar. Quando nós vemos o que aconteceu na igreja de Atos, nesse dia de Pentecostes, o texto está dizendo que eles estavam como? Todos, diga todos. Todos é unidade. Todos estavam ali porque queriam a mesma coisa, irmãos. Todos no mesmo lugar, todos ali querendo a mesma coisa. Nós estamos aqui querendo a mesma coisa? Nós estamos aqui querendo a mesma coisa. Eu sei que você quer esse ano que a sua família seja abençoada, quer viver a cura, quer viver um milagre. Mas além disso, pensando na missão agora, pensando na missão, nós estamos aqui querendo a mesma coisa. O que vocês querem? Me diga.
O que vocês querem esse ano? Vamos ver se a gente quer a mesma coisa. Nós, todos no mesmo lugar, estamos todos aqui. Vamos ver se todos aqui estão realmente caminhando aqui em unidade. O que vocês querem em 2026? Não ouvi. Avivamento, mas nós estamos querendo o quê? Todos. De novo, todos. Irmãos, todos querendo a mesma coisa. O povo estava ali na igreja de Atos, quando o Espírito Santo veio, todos estavam ali querendo a mesma coisa. Todos estavam querendo a mesma coisa. Nós precisamos estar querendo a mesma coisa. Outra coisa que nós vemos ali. Estavam no mesmo lugar. Fala, mesmo lugar. O que é isso, irmãos? Eles estavam, gente, está aqui, no mesmo lugar. Eles estavam todos no mesmo lugar. É um alinhamento, irmãos. Todos estavam ali na mesma direção. Sabe qual é a palavra no grego aqui? Eu não falo grego não, Loide fala, mas eu vou só ler do jeito que está aqui, tá? Homotimadon é a palavra aqui. Sabe o que quer dizer? Quando diz que todos estavam no mesmo lugar, sabe o que quer dizer isso aqui? Mesma paixão, mesma devoção, mesmo propósito. Uau, isso é demais. Eles estavam com a mesma paixão, fala mesma paixão, mesmo propósito, mesma devoção. Quando a igreja estiver assim em unidade dessa forma, não tem como não dar certo. Preste atenção no que eu vou te dizer. O Espírito Santo não desce em ambiente dividido. Vou falar de novo. O Espírito Santo não desce em ambiente dividido. Mesma devoção, mesmo propósito. Se o coração está dividido, se o seu coração está dividido com alguém, eu quero hoje que você se conserte, irmão. Porque não é possível. Nós estamos orando por avivamento, e um coração dividido vai impedir que o avivamento venha sobre a igreja. Seu coração está dividido dentro da sua casa. Casa dividida não subsiste. Seu coração está dividido na igreja com alguém. Você está dividido, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Você está com um problema com alguém, se conserte. Se conserte e peça perdão para você viver o avivamento de Deus. Às vezes a gente nem para pensar o quanto nós temos de ressentimentos, de mágoa, de coisas que a gente falou e não devia ter falado, fez e não devia ter feito. Deus está chamando a igreja nesse último dia a um conserto. Deus não opera num coração dividido. Atos 1:14. Todos eles se reuniam em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres, também de Maria, mãe de Jesus, e os seus irmãos. Quero que você fique de pé. Nós vamos adorar o Senhor, mas eu quero que você abaixe a cabeça. Se você tem algum conserto para fazer, faz hoje, porque Deus está prestes a derramar um grande avivamento nessa cidade. Vou falar de novo. Conserte com aquele que você precisa consertar. Se o teu coração em algum momento se dividiu, você deixou de fazer o que é certo, você começou a tomar partido, esse é um recado de Deus para você. Antes de nós orarmos aqui por dons e avivamento, você vai fazer um conserto. Você vai fechar os seus olhos. Nós vamos adorar o Senhor. E eu vou deixar você livre. Se você quiser ir procurar um irmão, olha, eu teve um dia que eu fiquei chateado, ou eu não gostei de uma atitude sua, ou eu falei de você, ou eu magoei você, ou eu não devia ter feito isso assim com você. É um momento de você consertar, para Deus começar a derramar um tempo novo sobre a igreja de avivamento. Nós vamos adorar o Senhor. Você vai fechar os olhos e vai pensar: o que eu preciso fazer hoje? Enquanto adoramos, você vai sair do lugar. Se você tiver alguém que está aqui, se eu fosse você, eu não perdi essa oportunidade, porque
Deus não derrama avivamento num coração dividido. E nós vamos orar por dons, por avivamento. E você precisa estar preparado.